Olá, minha turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de história, aí no livro Marcha Criança. É sobre a cultura afro-brasileira, na página 101. Vocês já conhecem, né, a história dos escravos, os africanos, que na verdade não eram escravos onde eles viviam, foram trazidos para cá pelos portugueses, contra a vontade deles, foram trazidos à força, né? Eles vieram para cá, para o Brasil, para trabalhar nas lavouras de café, de cana-de-açúcar e também nas mineradoras. Quando eles chegaram aqui, eles não trouxeram nada de lá, mas quando chegaram aqui, a única coisa que eles sabiam era o que eles aprenderam lá onde eles viviam, os saberes, né? Eles tinham suas crenças, seus hábitos, sua cultura. E aí, tudo isso influenciou aqui na nossa cultura. Existe essa mistura, né? A influência africana nas nossas vidas é muito grande. Muitas pessoas não aceitam, mas faz parte da nossa cultura, da nossa história. Identificamos na cultura africana as danças, as músicas, os alimentos, a língua, tem palavras que nós falamos e vieram da cultura deles. A religião também, tem muita gente que segue a religião africana. Na alimentação, por exemplo, a banana, o quiabo, o coco, feijão preto, pimenta malagueta, as comidas, delícia, né? A feijoada, que era feita com o resto do que sobrava da casa dos senhores, né? Eles pegavam, juntavam tudo ali com feijão e saiu essa deliciosa feijoada, que tem várias formas de fazer, né? Várias pessoas mudam a feijoada, mas tem sempre esse gosto, assim, de feijoada, mesmo que mude alguma coisa, né? Aí na língua, nós temos a palavra cachimbo, muvuca, a palavra samba, nós temos a palavra caçula e muitas outras palavras, cafuné e moleque também, agora que eu lembrei. Vocês sabiam que a palavra samba, sendo uma dança, né, e também sendo cantada, era proibido na década de 20, só porque era cultura africana. Na verdade, tudo que era da cultura africana era barrado. A sociedade não aceitava, os portugueses não aceitavam. Eles tentaram mudar as crenças deles, os hábitos, a cultura deles, porque eles queriam introduzir a cultura portuguesa. Então, olha, quando eles estavam aqui, que eles começavam a manifestar, né, essa cultura, eles poderiam ser presos. Não podia. Na religião, temos aqui falando, na página 102, que alguns povos africanos também trouxeram festejos ligados à sua religiosidade. As festas portuguesas e africanas foram modificadas aqui e se transformaram em tradições brasileiras. A lavagem do Bonfim, por exemplo, é uma tradição que mescla o catolicismo e o candomblé e é comemorada até hoje. Aí está dizendo aqui, não se sabe ao certo quando ocorreu a primeira lavagem. Eles lavam lá as escadas, né, da igreja. Em 1804, as mulheres devotas tiveram a permissão de levar a imagem do Senhor Bom Jesus do Bonfim para a igreja. Essas mulheres lavavam e decoravam a igreja e espalhavam areia e folhas de laranjeira, como costumavam fazer em homenagem aos orixás nos terreiros, né? Então tem aí no livro de vocês as mulheres fazendo isso, tem a imagem. E no instrumentos musicais, nós temos o agogô, o berimbau, a cuíca, os tambores e muitos outros instrumentos. Então a nossa cultura tem uma mistura muito grande, é muito forte, né?
em todas as áreas. Tem a cultura africana. Aí na página 103, está falando sobre a capoeira. Está dizendo assim, ó, inicialmente desenvolvida para ser uma defesa. A capoeira era ensinada aos negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Então eles aprendiam dos escravos que estavam lá a capoeira para se defenderem. Então os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidas com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. Eles ensinavam a defesa cantando, né, tocando instrumentos e cantando, para não dar a entender para os capatazes que ali eles estavam aprendendo a se defender, que na verdade era uma luta. Durante décadas a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática aconteceu apenas na década de 30, quando uma variação mais para o esporte do que manifestação cultural foi apresentada ao então presidente Getúlio Vargas. Foi Getúlio Vargas que aceitou, né? Aí em 1953, que Getúlio Vargas foi assistir essa apresentação, que foi pelo mestre Bimba. O presidente gostou e a chamou de o único esporte verdadeiramente nacional. Aí passou a ser esporte também. E a capoeira é hoje patrimônio cultural brasileiro e recebeu, em novembro de 2014, o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Aí tem a imagem, né? Aí tem jogar capoeira. Aqui é bem interessante, né? Porque era luta, ficou sendo uma dança e depois passou a ser esporte. Mas não era aceita. Até hoje tem muitas pessoas que não aceitam, né? Então vocês viram aí que a cultura africana faz parte aqui da nossa cultura. Temos aqui também na página 101 o dedenzeiro, que tem origem da África, que é o azeite dendê, né? Na alimentação, por exemplo, essa influência pode ser percebida pela introdução de alguns alimentos. Aí nós já falamos, né? Os alimentos, e tem aqui a planta, que é o dendezeiro, e foi trazido para cá pelos africanos escravizados, com seus frutos. Faz-se o azeite dendê, muito usado na culinária brasileira, sobretudo na baiana. Na maioria dos alimentos, né, os baianos têm o azeite dendê. Então, meus amores, agora vocês vão pegar o livro Fortaleza, para nós iniciarmos mais um assunto. Abram aí na página 93, diz assim, o lazer, a recreação e o turismo em Fortaleza. Se tem uma coisa que nós não podemos reclamar, é que em Fortaleza tem muito lazer, muita recreação, né? Não falta. E todo mundo tem o direito a lazer, independente da situação financeira, do poder aquisitivo, da classe social. Nós temos vários espaços para qualquer pessoa visitar. Aqui em Fortaleza nós temos espaços tanto privados como públicos, que são utilizados para o lazer, né, para passeios. Nós temos as praias, nós temos os parques, nós temos as praças, nós temos centros culturais, nós temos as dunas, nós temos a beira-mar, né, o calçadão. Então nós temos muitas atrações. E vocês sabiam que antigamente as dunas eram muito visitadas pelos jovens? E lá tinha seresta, acendia fogueira, ficava apreciando as estrelas, olhando a lua. As praias reuniam muitas pessoas, tanto para caminhar como para ficar conversando, né?
E também as pessoas mergulhavam, né? As águas eram muito limpas, não eram poluídas como é hoje. A Praia de Iracema, entre 1920 e 1930, era o mais importante espaço para os boêmios e intelectuais também. Eles frequentavam ali, né, o Estoril, que hoje está um pouco abandonado devido à violência, né, muitas coisas estão acontecendo. E também a Ponte Metálica, que é a Ponte dos Ingleses. Quando construíram o calçadão, aí as pessoas começaram a caminhar, né, a andar de skate, bicicleta. Aí foi que apareceu mais turistas ainda. Nós temos também alguns bairros que atraem os turistas. Nós temos o bairro do Meireles, que passou a ser uma nova opção, né, de lazer. Fortaleza está na rota dos turistas internacionais. É a primeira cidade, viu? Os turistas procuram muito a nossa cidade. Eles visitam bastante, porque tem muitas opções. Fortaleza, apesar de apresentar um quadro de desigualdade social, é muito visitado, porque os turistas eles procuram a nossa cidade por causa da orla litorânea, da infraestrutura que é boa, está sendo até reformada agora, vai aumentar mais ainda o número de turistas aqui em Fortaleza, né? E das nossas belezas naturais. Nós temos muitas atrações culturais, como museus, centros culturais, casas de forró e muitas opções de lazer. Existem bairros que têm também atrativos para os turistas. Tem antiquários, tem também atividades como as danças, pinturas, o artesanato. E também nós temos um polo muito grande gastronômico. Um bairro também que se destaca muito é o da Varjota. Na beira-mar nós temos os hotéis, os restaurantes, os clubes, as casas de shows, que nós temos ótimos humoristas que se apresentam. Vale a pena assistir, né? Que realmente você dá gargalhada. Nós temos o Falcão, Adamastor Pitaco, Zé Modesto, Tilo Lipa, Escolástica, Rocicleia, Irandelmar. Nós temos também, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar, que são tantos. São muitos, né? O Tiririca quando ele vem pra cá também. E muitos outros. Então, a nossa Fortaleza ela é muito bela. Como eu falei, apesar de terem lugares que ainda, né, não tem uma boa infraestrutura, né? Agora, meus amores, vocês vão interromper o vídeo e fazer a atividade. Vamos fazer aqui a correção no livro Marcha Criança, na página 104. A primeira questão diz assim: leia a letra da canção abaixo. Aí vocês leram e na A tá pedindo para vocês grifarem, com certeza vocês já grifaram, né? Os nomes dos animais que são de origem tupi. Tem aí tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré e jacaré. São 3 vezes. B. Na sua opinião, o que o autor da canção quis dizer com o verso? Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si. Ele se refere a todas as pessoas ou apenas aos brasileiros? Explique com suas palavras, aí as respostas são pessoais. Na C, você concorda com ele? Sim ou não, né? Na segunda questão, na página 105, diz assim: uma das formas de conhecer a história e a cultura de um povo é por meio do folclore e dos costumes. Pesquise em livros, revistas e na internet imagens de costumes, danças, alimentos ou festas que herdamos dos povos africanos.
colhe-as ou desenha-as nos espaços abaixo. Então, vocês vão desenhar o colar, né? Aqui imagens de dança, alimento, costume e festa. Agora a correção aqui no livro Fortaleza, página 96. Diz assim a primeira questão. Em seu bairro existe algum espaço de lazer e de recreação para as crianças? Sim ou não? Se existir, você vai dizer como é esse espaço. 2. Em Fortaleza, todas as pessoas dispõem de espaço de lazer? Explique. Não, né? Não existe. Existem alguns bairros de Fortaleza que não dispõem de áreas de lazer para as famílias. Assim, muitas famílias têm de se deslocar do seu bairro para encontrar esses espaços. 3. De acordo com o que você leu, por que Fortaleza está na rota do turismo de pessoas que vêm do exterior e de outros lugares do Brasil? Fortaleza faz parte de uma região litorânea, possuindo praias e pontos turísticos interessantes, como o Mercado Central, Dragão do Mar e etc. Quarta questão. Como era a Praia de Iracema há 100 anos? E hoje, como está esse importante espaço cultural? Pesquise e registre as informações abaixo. Então, vocês vão pesquisar e registrar aí. Na página 97, diz assim, colhe fotos da Praia de Iracema no passado e no presente. Então, vocês terão que colar fotos aí, né? Antiga e atual. 5. Você sabe o que é um lazer saudável? Relacione algumas atividades de lazer realizadas por você e sua família nos finais de semana. Então, também a resposta é pessoal, tá bom? Então, meus amores, vocês fiquem em paz, Deus abençoe vocês, ó. Até a próxima aula. Tchau, tchau.